Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu sempre gostei de filmes de terror e filmes psicológicos, aquele filme que sempre deixa você intrigado do começo. Então eu sempre me amarrei por manhwa assim também, né? E eu decidi trazer esse top 5 aqui de manhwas com terror, horror e psicológico e também tudo junto, né, às vezes. Eu espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo. Terapeuta Melvina. O principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade, jamais encontrará a verdade. Malvina está atendendo um casal, Gina e Owen. Gina nunca iria procurar um terapeuta, mas com a insistência do seu namorado Owen, ela resolveu tentar. Após Malvina criar um vínculo com seu paciente Gina, Gina contou para ela o que lhe afligia. A mesma tinha um pavor de coelhos. Gina relatou que após muito estresse ela estava desenvolvendo alucinações, mas Owen disse que o nível das alucinações de Gina era tão grande que ela se assustava até na frente dos amigos do casal, assim envergonhando Owen. Gina relatou que as suas alucinações pioraram depois que ela encontrou aquela caixa. Malvina, depois de ouvir Gina e Owen, ela resolveu com o intuito de ajudar a Gina a fazer uma hipnose na Gina. Depois que a Gina entrou no estado de consciência limpa, Malvina pediu para ela abrir os olhos. Malvina mostrou uma imagem de um coelho para Gina, fazendo a mesma se assustar e sair correndo da consulta. Porém, Gina era uma pessoa destemida, assim ligando para sua mãe com o intuito de se lembrar do que aconteceu 20 anos atrás, porque ela não se lembra do que aconteceu naquela foto. Gina resolveu confrontar o seu passado no seu futuro, indo com seu namorado Owen até onde tudo começou. Entretanto, o passado de Gina ainda assombrava ela, fazendo Gina correr assustada e indo até aquela casa. Depois que Gina subiu as escadas e olhou canto por canto, ela finalmente achou algo que afligia ela. Owen se perdeu na floresta e só foi encontrar a casa quando anoiteceu. Por causa da escuridão, Owen utilizou uma lanterna para procurar Gina. Depois de subir as escadas, ele acabou encontrando a sua namorada Gina. Ela estava olhando para um espelho. A Gina estava completamente em um transe, que fez ela arrancar o seu próprio rosto. Owen ficou muito assustado com aquela imagem. E ele acabou correndo. Depois de correr naquela escuridão com uma chuva muito forte, ele acabou caindo num buraco. Após acender a luz, ele viu vários esqueletos infantis. O acidente de 20 anos atrás foi causado por Gina. Ela era uma psicopata, que após matar os seus colegas de classe, por causa do trauma de reconhecer que ela fez aquilo, a mesma escolheu ocultar esse lado seu, que foi liberto por Owen. Talvez se ele não tivesse pressionado a Gina para ela não ser perfeita todo o tempo, o seu lado mal não teria acordado. Na verdade, quem sempre foi o paciente foi o Owen. Big Pam. Em uma mercearia, estava passando uma notícia de um cantor de música que foi flagrado usando entorpecentes. O dono daquela mercearia ficou puto com aquela notícia, e ao perguntar para aquele homem silencioso que estava comendo o que ele achava daquela notícia, aquele homem simplesmente pagou sua refeição e levantou. Mas uma coisa estranha aconteceu. Isso tudo era um sonho. Ao acordar desse sonho estranho, com uma forte dor de cabeça, sem entender onde ele estava, saindo daquele quarto, ele viu uma senhora limpando o chão com uma água vermelha no chão. Aquela mulher disse para ele que a sua filha o encontrou na noite passada, desacordado e todo machucado, então eles o levaram para dentro da sua residência. Quando aquela mulher perguntou para ele se ele se lembrava de alguma coisa, ele disse que não se lembrava de nada. Mas por que ele não se lembrava de nada? A filha daquela mulher, que salvou ele, trouxe para ele roupas do seu irmão mais velho, para que o nosso prota fosse jantar com eles. Para não recusar a hospitalidade daqueles que acolheram ele, mesmo sabendo que ele era um estranho, e ainda não lembrava de nada que aconteceu, ele foi jantar com essa família. Depois de iniciar a sua refeição, a mãe daquela família perguntou para ele o que ele achava da comida. Vendo que ela poderia querer elogios dele, então ele começou a elogiar o jantar. Assim ela foi se sentar na sua cadeira e começou a jantar também. Mesmo em momentos estranhos, como o filho dele saindo 2 horas em ponto para cuidar dos porcos, e o pai daquela família ser bem rígido com todos, o prota achou que era só mais uma família normal. Como ele poderia saber como é que é uma família, já que ele não se lembrava de nada? Assim que ele terminou o jantar, o prota resolveu lavar a louça, para que ele não fosse um peso morto para aquela família. Mas aquela família era muito estranha. Então ele usou essa artimanha de lavar a louça para pegar a faca. Só que quando ele se preparava para dormir, a mãe deles veio até o quarto dele, perguntando se ele tinha visto a faca. Ele inventou uma desculpa para fazê-la sair do seu quarto. Não conseguindo dormir, o prota tem um flashback de um celular. Então ele resolve ir lá fora procurar o seu celular. Quem sabe ele se lembraria de alguma coisa se ele encontrasse o celular. Mas ao ver o filho daquela família junto com alguém que ele deduziu ser empregado da família, assim mudando seus planos, e indo ver aquela pessoa que poderia saber como ele foi parar ali. Ao perguntar àquela pessoa se ele conhecia ele, ele disse que não, mas ele viu nosso prota caminhando sangrando no meio da noite. Só que tinha alguém atrás dele, e possivelmente poderia ser o pai daquela família.
Ele disse para o nosso prota fingir que não se lembrava de nada, mesmo quando ele se lembrar, e arrumar um jeito de fugir daquele lugar infernal. E falou também que aquela família tem segredos bem macabros. Perseguição mata. O amor nos faz fazer coisas surreais, como stalkear a pessoa que a gente está afim, até olhar tudo que a pessoa posta nas suas redes sociais. Isso pode ser chamado de obsessão. Caso o relacionamento não dê certo, ambos podem ser amigo e amiga. Só que tem um porém. Yobun é homem. Ele tinha se apaixonado por Sang-woo, um garoto amado por todos. Ele era bem popular. Yobun sabia que seus mundos eram bem diferentes. Assim que Yobun terminou a faculdade, ele resolveu fazer o seu alistamento militar, já que ele era muito mago para um garoto da sua idade, e também era um serviço obrigatório, então ele queria logo fazer isso. Yobun teve uma grande surpresa. Ele encontrou Sang-woo na base militar, mas Yobun entendeu que eles viviam em mundos totalmente diferentes. O sargento da base começou a pegar no pé de Yobun, por ele ser muito fraco. Então começou a forçá-lo a fazer mais treinamentos, muito mais. Só que depois de longas horas de treinamento, Yobun cansou. E o sargento se aproveitou da sua posição que ele estava para tentar se forçar nele. Sorte que Sang-woo apareceu naquele momento exato, impedindo aquela tentativa de abuso. Depois desse trauma, Yobun saiu do serviço militar. Mas algo martelava em sua mente. Como Sang-woo estava. Sua obsessão por Sang-woo o levou a descobrir onde ele morava. E tentando descobrir também a combinação da porta dele, para ele conseguir entrar na casa dele e finalmente sentir o cheiro de Sang-woo. Entretanto, como um choque térmico, a polícia estava passando por lá. E quando eles viram Boo na porta de sangue, eles ficaram bem intrigados com aquilo, fazendo para ele uma pergunta por que ele estava ali. E Boo falou que ele era conhecido de sangue, mas a polícia queria ver se era verdade, então esperou ele abrir a porta. Boo já tinha tentado várias combinações diferentes, e só faltava um. E por sorte a porta abriu, assim fazendo ele finalmente conseguir entrar na casa de sangue. Só que seu momento de êxtase acabou quando ele adentrou e foi averiguar o armário de sangue. Lá tinha um porão, e ele começou a ouvir barulho de choro. Tinha uma mulher ferida e acorrentada no porão de sangue. Só que depois de tirar a fita da boca dela, ela gritava para ele tirá-la dali. Só que de repente ela falou para Boo não tocar nela. Mas na verdade não era para Boo, e sim para Sang não tocar nela. E Sang golpeou Boom pelas costas. E Boom, percebendo que ele iria morrer, ele resolveu se confessar para Sang. E Sang fingiu deixá-lo ir, mas aquilo era para jogá-lo da escada. Assim que Boom desmaiou, depois de acordar ao lado do cadáver daquela moça, ele descobriu que agora ele será o novo brinquedo de Sang. Inferno 58. A justiça deve ser cega, porém também deve ser justa. Mas o que acontece quando a justiça condena alguém injustamente? Seung-min foi condenado por matar várias pessoas, e ele teve a pior sentença possível. Não é pena de morte, e sim ir para a Ilha 58, um lugar onde os piores dos piores vão, onde a lei marcial lá é a do mais forte. Seung-min foi usado como bode expiatório para acobertar o crime. Um filho de um político muito influente matou essas pessoas e incriminaram o Seung-min, já que ele era um Zé Ninguém. Viram que ele era perfeito para eles usarem. E agora ele vai ter que ir para a ilha onde as pessoas chamam de Inferno 58. Então esse é o começo do pesadelo de Seung-min. Ao chegar na ilha e descer da embarcação, os guardas começaram a dar os preparativos para todos os criminosos ali presentes. Só tinha 3 formas de você sair daquela torre. A primeira, pulando e morrendo. A segunda, ficando lá em cima e morrendo de fome. E a terceira era pulando no buraco e sendo levado até o chão. Só que naquela ilha residia os piores dos piores. Por isso muitos escolhiam morrer de fome ao invés de descer. Assim que aquele guarda terminou de dar a explicação para todos os criminosos ali presentes, o guarda acabou falando de Seung-min para todos eles, que ele era o rank FFF. Naquela ilha, os ranks significam poder. Ele disse para todos aqueles criminosos ali que naquela ilha tinha um cara que era muito poderoso e ele gostava de meninos. Então se eles levassem Seung-min para esse cara de presente, possivelmente esse cara poderia recompensá-los. Depois que os guardas foram embora, os criminosos ali presentes começaram a discutir quem iria levar o nosso prota para esse tal Joey. Vou explicar um pouco sobre os ranks para vocês, do mais baixo ao mais alto. Existe o rank A, que é muito forte, o B também é muito forte e o S é o mais forte de todos. Só que existe anomalias naquele mundo. Também existe o rank X. Só 3 pessoas naquela ilha toda tinham esse rank, mas outra besta foi trazida nessa embarcação. Os rank X são chamados de deuses pacificadores. Se você entrar no radar deles, é claro que você vai acabar morrendo. Depois que o rank X matou aquele rank S que afrontou ele, ele acabou pulando dentro do elevador para iniciar sua sentença de prisão. Depois que o mais forte saiu, os outros começaram a brigar para ver quem iria ficar com o nosso prota. Seung-min, não querendo que o seu destino ficasse na mão daqueles criminosos, ele resolveu pular para dentro do elevador. Pessoal, eu vou parar por aqui. Esse manhwa tem várias histórias dentro dele. Às vezes eu penso que Seung-min não é um protagonista, mas ele é, eu acho, né? Brutal. Os serial killers acham que pode viver uma vida de crueldade, pois devido à sua falta de empatia, eles não sentem medo.
mas isso está para acabar. Hiroki-Dan, um detetive de homicídios, uma pessoa modelo na qual todos respeitam e veneram, e também é filho do ex-superintendente geral da polícia. Ele é alguém fadado à grandeza. Ao ver que um serial killer, que é matador de criança e faz todo tipo de barbaridade com ela, está prestes a sair da cadeia e ainda pior, vai escrever um livro relatando todo tipo de crueldade que fazia com aquelas crianças. Quando o nosso protagonista vê essa cena daquele psicopata debochando das crianças, de como machucava elas, e debochando da lei por manter uma pessoa tão ruim como ele livre, o nosso protagonista se enche de emoção, pois o que ninguém ali naquele trabalho dele sabia era que Hiroki, o nosso protagonista, era um serial killer que mata serial killer. Mesmo a lei sendo falha, ele não era falha. Mas algo inesperado deixou nosso protagonista muito triste. Aquele serial killer ficou com medo. Ué, mas na TV ele não tinha medo. Por que agora ele tá com medo? Depois de fazer todo tipo de barbaridade que ele fazia com as crianças, nele agora, e o nosso protagonista se sente satisfeito por mostrar pra ele que o medo existe. E o medo é ele. Esse manhwa é tipo Dexter, pessoal. Você tem que ver ele. Agora ele vai fazer o serial killer ter medo dele.